Olá, eu sou o Sérgio. Vamos à aula de geografia do oitavo ano, né? Capítulo 4 da geopolítica do pós-guerra à globalização. Parte 5, a parte final, finalmente, né? Acabando esse capítulo bem extenso. Hoje vamos falar de blocos econômicos, né? São como os países se organizam na nova ordem mundial, né? No mundo capitalista, no mundo onde a economia de mercado é a principal arma para a dominação geopolítica mundial, né? Vamos lá então. A globalização não permitiu apenas a comunicação e transporte entre os países, naquela rede global que tive na última aula, mas também permitiu a integração de suas políticas e economias. Né? O que significa isso? Integração, pessoal, né? É a conexão, é misturar, é juntar, isso é integrar. Né? Então, não é apenas a comunicação que existe entre elas, existe uma junção, né? Uma fusão com suas políticas e economias, certo? Como é isso, pessoal? Então, o bloco econômico, na verdade, né, são mecanismos de integração, de união da política e da economia dos países para melhor competir no mercado mundial. É necessário fazer alianças e acordos, né, pessoal? Então, com várias economias competindo umas com as outras no capitalismo, né, pelos mercados, para quem eu vendo, para quem eu compro, né, alguns países menores perceberam que a gente que não tinha tanto recurso assim, que poderiam se juntar suas economias e políticas, né, através de acordos e alianças, para poder competir como se fosse um país só, ou quase isso, né, contra outros países. Né? Vamos ver como isso aconteceu. Tá bom? Os principais blocos que existem hoje são a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA e a APEC, mas também existem outros. Olha aí. Tá? Então são uma junção de países que fazem acordos para competir juntamente no mercado mundial. Tá? Vamos ver aqui então. Nós temos a APEC, né, que é representada por aqui por essas listras. Né? Então vamos considerar que pode ser até o maior bloco do mundo, mas ele tem pouca integração. Né? Aqui de amarelo nós temos a ASEAN, fica aqui na, na Ásia, Sudeste Asiático. O CARICOM, fica aqui no sul, na América do Sul. Né? O CEDEAO, que fica aqui na África. A CEI, que fica aqui na Ásia e na Europa. MCCA, que fica aqui na América Central. Mercosul, aqui na América do Sul, né? O nome já diz. Pacto Andino, também na América do Sul. Né? O CADC, aqui na África, sua parte sul. O SMCA, né? O antigo NAFTA, que hoje é o NAFTA, né? Tá aqui. E a União Europeia, certo, pessoal? Que fica o maior bloco e o primeiro aqui de azul claro. Vamos lá então. A União Europeia, né, foi o primeiro bloco econômico a ser formado em 1957. Né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam destruídos e falidos, né, pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, uma na sucessão da outra. Né? Então, os Estados Unidos emprestou dinheiro para eles através do Plano Marshall, mas mesmo assim, os países menores não tinham esse tipo de empréstimo, né, e tiveram que se virar. Tá? Então, três países, né, Bélgica, Netherlands, que é a Holanda em inglês, né, e Luxemburgo, né, três países pequenos, resolveram, né, fazer acordos nas suas taxas alfandegárias. O que significa isso? São seus impostos de exportação e importação. Né? Então resolveram deixar esses valores iguais uns para os outros, para eles trocarem mais fácil mercadorias ligadas à indústria. Né? O carvão e o aço. O carvão é energia elétrica e o aço, né, para construir máquinas para a indústria. Né? Então esses três países resolveram se juntar e fazer acordos, que foi o primeiro bloco econômico bem pequeno do mundo, né? Chamado Benelux, Bélgica, Netherlands, que é Holanda, e Luxemburgo. Né? Esse foi um embrião, vamos dizer assim, né? A primeira fase, antes de acontecer mesmo, da União Europeia, certo? 1947, né? A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, 2 anos depois, esses países fizeram esse acordo. Tá legal? Então, apenas 3 anos depois, né, alguns países maiores, como a Alemanha, a França, né, viram que estava dando certo nesses três países unirem suas economias, suas políticas, né, e formaram juntamente com eles, né, a SECA, que muitos dizem que é a primeira fase da União Europeia, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, 1950. Esses países, né, já já é, queriam competir no mercado mundial, mas só apenas sobre os valores da exportação e importação do carvão e do aço. Por isso a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Né? Eles barateavam essas mercadorias entre eles. Né? 7 anos depois, ela cresceu com mais países, como o Reino Unido, Portugal, Espanha já entraram.
na CEE, a Comunidade Econômica Europeia, certo? E alguns anos depois, 20 anos depois, a CEE aumentou de tamanho e finalmente em 92 ela virou a União Europeia, seu nome atual, né? Seu tamanho atual. Tá? Então, o Tratado de Roma deu origem à CEE e o Tratado de Maastricht na Holanda deu origem à União Europeia, de Roma na Itália. Tá bom? Aqui a gente tem, pessoal, um mapa que vai demonstrar quando cada país adentrou esse grande bloco, né, chamado União Europeia. Tá bom? Então, em 57, né, nós tínhamos Alemanha, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, que é a Holanda, né, Netherlands, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. Né? Em 73 tivemos, né, a Grécia. Em 81 tivemos Portugal e Espanha, certo? Em 95 Suécia, Finlândia e Áustria. Em 2004 Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia. 2004 já foi, né? 2007 Romênia, Bulgária, certo? E os que estão pedindo para entrar atualmente, né? Croácia, Bósnia, Kosovo, Macedônia, Albânia e Turquia. Né? Alguns foram, a Turquia especialmente, né? Ela foi negada a não entrar por conta do sua característica islâmica e também a maior parte do seu território, né, está na Ásia. Então toda essa parte da Turquia aqui está na Ásia, essa pequena parte aqui está na Europa. Vamos continuar falando de União Europeia. Então a União Europeia, né, a UE, é o único bloco regional que possui um governo próprio, né, com leis elaboradas pelo Parlamento Europeu e empregadas na zona do euro, que é a moeda própria deles. Então, além de ter um governo próprio, Parlamento Europeu, né, leis próprias que funcionam para todos os países que estão no bloco, eles também têm uma moeda própria, que é o euro. Né? O euro é uma moeda que quase toda a União Europeia, né, aderiu. É a moeda que mais vale hoje, naquela que tem mais valor monetário no mundo, não o dólar, né, como se pensa. Tá? Então, o nível de integração entre eles é muito grande. Né? Foi nas taxas alfandegárias, impostos de exportação. Então, as mercadorias circulam entre os países como se fosse um país só, né? Como se fosse no Brasil, como se fosse um estado. Você pode pedir uma coisa, né, ou pedir um celular, um videogame, uma televisão, como se fosse dentro do seu país para outros países, certo? Sem pagar mais imposto por isso. As pessoas podem morar e trabalhar em qualquer país membro do bloco, né? Então as pessoas podem morar em qualquer lugar, né? Ocorre livre circulação de pessoas e de mercadorias também, como acabei de falar para vocês. Então isso, pessoal, acontece que a toda a União Europeia praticamente funciona como se fosse um país só, né? Não existem taxas alfandegárias e nem dificuldade de morar em outro país, né? Recentemente ocorreu um problema na União Europeia que o Reino Unido saiu, né? Chamado Brexit. O Reino Unido, que era um dos países mais ricos, né, juntamente com a Alemanha, França e Itália, resolveu sair da União Europeia. Né, as pessoas que trabalhavam lá, né, de maneira mais facilitada por conta da União Europeia, tiveram que sair de lá, né, porque esse país não era mais membro da União Europeia. Certo? Vamos agora ao próximo bloco, o Mercosul, né, o bloco que o Brasil está inserido. Foi criado em 91 pela assinatura do Tratado de Assunção, cidade que fica no Paraguai. Os fundadores são, né, membros fundadores são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Né? Os membros fundadores e membros do bloco são esses 4 países. Associados, membros que não são totalmente dentro do bloco, são só parcialmente dentro do bloco, né? Só em parte. Temos a Bolívia, que entrou em 96, o Chile, que entrou em 96 também, o Peru, que entrou em 2003, Colômbia e Equador, 2004. Né? Em 2012, a Venezuela se tornou membro definitivo, assim como os 4 lá em cima. Os outros são apenas associados. Tá? Então, possui taxas alfandegárias em comum para todos os membros associados. Então, entre os membros, né, eles compram e vendem mercadorias ao mesmo preço. Né? Se for um saco de arroz, se for um celular, né? Todos compram e vendem ao mesmo preço o mesmo produto. Né? Tem que ser o mesmo produto, ao mesmo preço entre eles. Né? Então, em todos os países, fundadores, membros e associados, né, tem taxas alfandegárias de exportação e importação entre eles iguais. Certo? E a TEC, a taxa comum externa, é apenas para os membros. O que significa isso? Se esses países quiserem comprar de um país ou vender de um país que não faz parte do bloco, por exemplo, China, Estados Unidos, Inglaterra, né, Alemanha, né, eles têm uma taxa comum externa, né, vão comprar e vender ao mesmo preço para esses países, certo? Mas só os membros os 5 membros, né, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Os associados não precisam entrar nessa, né, nem vão entrar. Eles
podem cobrar mais caro, mais barato, se eles quiserem, né? Então Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador podem cobrar preços diferentes. Eles não têm a TEC, a taxa comum externa, certo? Essa é a diferença entre membros e associados, certo? Então aqui a gente tem um mapa que vai demonstrar, né, os membros do bloco: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, e os membros associados: Colômbia, Equador, Peru, Chile, tá? E a Guiana tentando entrar atualmente, certo? Vamos agora ao próximo bloco, é o NAFTA, né, que significa North America Free Trade Area, né, que significa área de livre comércio da América do Norte em português. Foi criado em 96, né, e possui 3 membros: Estados Unidos, Canadá e México, e o Chile, membro associado, né, que nem é associado aqui no Mercosul, também associado ao NAFTA, né. Os objetivos são reduzir tarifas alfandegárias, facilitar a exportação de produtos e serviços, aumentar a oportunidade de investimento e competição e defender direitos de propriedade intelectual, desenvolvimento tecnológico dos países, certo? Então esses três países mais o Chile fazem essas coisas, tá bom? Só que o que? Na verdade esse bloco, pessoal, né, ele é mais Canadá e Estados Unidos. Esses dois países funcionam como se fosse um país só, na verdade, né? A união deles é tão forte quase quanto da União Europeia, Estados Unidos e Canadá. O México que fica um pouco a ver navios aí, porque é um país mais de terceiro mundo, dois são de primeiro mundo, né? São países desenvolvidos no capitalismo, o México não, né? Então o México fica meio excluído nessa união aí, nesse bloco. O Chile mais ainda. Tá, aqui a gente tem então a América do Norte, né? Aqui na América Central o México, né? Canadá, Alasca, Estados Unidos e Estados Unidos aqui no meio. E o México aqui na América Central, certo? Esse é o NAFTA. Aqui está a bandeira do NAFTA, né? Que são as bandeiras dos 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. Vamos agora ao último bloco, né? A APEC. Foi criada em 93, né? A Cooperação Econômica da Ásia, né, e do Pacífico, que é a sigla da APEC em inglês, engloba 21 países da América, Oceania e Ásia. É um grande bloco, né? Só que tem pouca integração, né? Principais membros: Estados Unidos, Japão, China e Rússia, né? São os mais ricos, vamos dizer assim. Os objetivos são promover o desenvolvimento da região, reduzindo tarifas alfandegárias e estabelecendo uma zona de livre comércio, né? Então eles apenas reduzem tarifas alfandegárias entre eles, né? Eles não fazem que nem o Mercosul ou a União Europeia, que deixam as tarifas iguais. Não, né? Eles apenas reduzem, né? Então o nível de integração, de comunicação entre eles, né, econômica e política, é bem pequeno. Vamos ver esses países da APEC, né? Então são muitos países, mas o nível de integração é bem pequeno, né? Canadá, Estados Unidos, México, Peru, Chile, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã, Brunei, Singapura, Filipinas, Hong Kong, que fica na China, a China, Coreia do Sul, Japão e Rússia, né? São esses membros atualmente, aqui quando eles entraram. Tá bom, pessoal? Então isso vai encerrar o capítulo 4 finalmente, né? Próxima aula, pessoal, né? Até a próxima e faça exercícios.